A educação cearense é destaque nacional e na primeira fila está Fortaleza. De acordo com o último censo escolar do ano passado, a cidade é a capital com maior cobertura de matrículas no ensino fundamental, isso em tempo integral. Tem 64,4% dos alunos matriculados. Esses e outros assuntos são destaque da minha conversa com a secretária da Educação de Fortaleza no programa do Anuário de hoje. A educação cearense é destaque nacional e na primeira fila está Fortaleza. De acordo com o último censo escolar do ano passado, a cidade é a capital com maior cobertura de matrículas no ensino fundamental, isso em tempo integral. Tem 64,4% dos alunos matriculados. Esses e outros assuntos são destaque da minha conversa com a secretária da Educação de Fortaleza no programa do Anuário de hoje. E para conversar sobre a educação na capital do estado, eu recebo agora Dalila Saldanha, secretária da Educação de Fortaleza. Secretária, Fortaleza é uma cidade imensa e tudo aqui é muito hipertrofiado, porque a economia é muito concentrada aqui. Então, naturalmente, a educação é uma rede muito demandada. O que é que a senhora diria em relação à rede de Fortaleza hoje versus a necessidade da capital? Fortaleza é a quarta capital do país, também hoje em população, né, com o novo censo, passou de quinta para a quarta maior, e a rede de educação é a quarta maior entre as capitais. Então, hoje a gente atende a mais de 240 mil estudantes. Nossa área ainda, né, de concentração, de espera, né, por atendimento é a creche, apesar de ter sido, nos últimos 10 anos, a área que a gente mais evoluiu, que a gente mais cresceu em matrículas. Com o prefeito Sarto, nós iniciamos com 6 meses a entrada na rede de ensino, na etapa creche, em tempo integral. É também uma decisão política, né, desse governo que vem à frente de Fortaleza desde 2013, e de 1 a 3 também em tempo integral. Então, a nossa rede vem expandindo, mas ainda não chegamos à cobertura, por exemplo, de 40%. No nosso planejamento de 2040, do Plano 2040 e também do Plano Municipal de Educação, é que a gente atinja 50% pelo menos até 2026, essa universalização. E quando eu falo dessa universalização, a gente está falando de rede pública e também de rede privada, não só a rede pública. Então, esse crescimento ele tem que caminhar junto. A gente hoje já ultrapassou, né, a rede privada em atendimento de creche, e isso se dá, né, pela qualidade dos equipamentos, pela qualidade também do atendimento em relação ao nível dos nossos professores, as práticas pedagógicas também que são oferecidas, a alimentação, nós temos 5 refeições, são 10 horas, né, a nossa creche em tempo integral, desde os bebês até as crianças, né, de 7 da manhã às 17, então a gente tem tido uma procura muito intensa, tanto proporcional, né, à evolução das matrículas, também tem evoluído a procura, e tudo por esses fatores, né? Secretário, na área da saúde, que também Fortaleza tem uma demanda imensa, né, porque tem uma rede hospitalar bem grande, na área da saúde a gente percebe que o impacto da economia difícil para a classe média faz com que a classe média deixe o plano de saúde e vá para a chamada clínica popular, mesmo que ela precise do atendimento não primário no SUS. Fazendo paralelo com a educação, a senhora identifica, o município identifica alguma migração da chamada classe média para a rede municipal? Total, Jocélio, principalmente nessa etapa que a gente estava conversando agora, que é a etapa creche. A gente tem conversa, né, com o Sindicato das Escolas de Livre Iniciativa, que são as escolas da rede privada, e é comum nas áreas onde nós estamos expandindo a rede de educação infantil, que é prioritariamente nas áreas mais vulneráveis, as escolinhas, né, as ditas escolinhas chamadas creches, nesses bairros têm fechado as portas. E assim, a gente costuma dizer que é pelo motivo bom, não é? É que a gente está oferecendo, estamos conseguindo oferecer uma educação infantil de qualidade. E a gente sabe que isso é um direito das famílias, não é que seja para pagar do seu bolso, porque o cidadão já contribui com seus impostos, né? Então, isso é algo que está vindo de encontro, né, com essa evolução que Fortaleza vem passando, né, do ponto de vista social. A gente sabe que a pandemia
trouxe alguns retrocessos, né, e na educação também, creio que a gente vai falar daqui a pouco, mais à frente, e principalmente na questão também do desemprego que impacta na renda das famílias. E quando aperta, né, o natural é procurar os serviços públicos. E a gente tem respondido muito bem, porque todos os nossos critérios para a entrada na rede de ensino em primeiro lugar, a vulnerabilidade, principalmente na etapa creche e no tempo integral, que a gente ainda não conseguiu universalizar. Bom, a senhora falou em retrocesso, vamos falar logo sobre isso. O que é que a pandemia deixou de retrocesso e o que é que ele ensinou para vocês, gestores do município? Vou começar pela parte positiva. Os ensinamentos. É que uma gestão bem estruturada, onde a gente já tem um plano, né, um plano organizado, com metas bem definidas, com processos de gestão qualificados, nós conseguimos tanto enfrentar a pandemia, como também agora fazer uma palavra que veio, né, para a educação muito nesse processo agora, que a escola voltou presencial, porque na verdade a gente nunca deixou de funcionar, é a recomposição da aprendizagem. Então, graças a essa estrutura de material pedagógico, de preparação dos nossos professores, de envolvimento, né, da rede de ensino em prol do sucesso do estudante, a gente vem conseguindo recuperar essa aprendizagem. E a gente fez um diagnóstico, Jocélio, inclusive junto, né, com a rede estadual, quando nós retornamos em setembro de 2021 e agora também no início de 2022, em 2022 no caso. Então, ao final de 2022, nós já tínhamos mais do que dobrado o nível de proficiência dos nossos estudantes a partir dessas avaliações. Essas avaliações elas foram censitárias, né, do primeiro ao 9º ano, é um processo de avaliação que nós temos na nossa rede de ensino, feito próprio de Fortaleza, e com a avaliação que o Estado fez nas séries Fogos, né, 2º, 5º e 9º, os resultados foram bem equivalentes, né? Então, a gente já superou muito do que foi impactado, né, de aprendizado, especialmente no processo de alfabetização, porque as crianças ficaram praticamente 2 anos, né, e é a área onde afeta mais o desenvolvimento, tanto a área da educação infantil, porque as crianças precisam se relacionar, elas precisam ouvir, conversar, né, com as outras crianças, e no processo de alfabetização precisa do alfabetizador. É uma etapa de ensino. Aliás, todo o ensino fundamental e a educação infantil, nós temos uma defesa muito forte que ela precisa ser presencial e mediada, né, pelos professores. O que é que a senhora destacaria como dificuldades, retrocessos, portanto? Essa perda, né, vou dar um exemplo. Fortaleza, em 2019, já tinha evoluído de forma expressiva no processo de alfabetização. Nós já estávamos com mais de 94% das crianças alfabetizadas até os 7 anos de idade. Esse indicador, em 2012, era 53%, em torno de 53%. Então, a gente já tinha tirado uma marca muito ruim de Fortaleza, que era não conseguir alfabetizar as crianças na idade certa. Na avaliação de 2022, nós ainda continuamos no nível adequado. No entanto, teve um baque, né? No entanto, a proficiência das crianças decresceram. A gente veio para em torno de 74% das crianças alfabetizadas na idade certa. E isso se dá em relação ao nível de proficiência deles, né, de cada criança, que é o nível de leitura, o nível de leitor fluente, a escrita também. Então, nesse aspecto, a gente teve esse retrocesso. A gente já podia estar em 2022, por exemplo, que era a nossa meta, né? A gente teve que reajustar, estamos reajustando agora, repactuando, a gente já poderia estar em 100%. Então, a gente voltou aí para próximo de 75%. Mas ainda estamos comemorando, porque mantivemos, né, o nível adequado, ainda não com a mesma fluência que tínhamos chegado, né, em 2019. Em algum momento aqui da nossa conversa, a senhora disse desde o começo, em 2013, a senhora demarca a gestão atual como uma continuação do que o Roberto Cláudio começou. A senhora era secretária, é secretária desde 2017, a propósito, a senhora continuou com o Sarto. O que é possível ler da política de educação em Fortaleza como algo que independa de quem for eleito, por exemplo, no ano que vem? Esse é o propósito. Nós desenvolvemos uma política muito similar à política que foi estruturada para o Ceará, e aí o Ceará, em 2012, já era uma referência
para o Brasil, já todos os municípios já tinham atingido esse nível de aprendizado adequado, como eu falei, né, no nível de alfabetização, mas Fortaleza era sempre o último ou penúltimo lugar. Então, a partir de 2013, foi reestruturada toda a política de educação, a política de organização também da gestão, a valorização dos professores, foi feita uma pactuação para a recuperação dos dias letivos, tinha um acúmulo de mais de 300 dias, em torno de 300 dias de greve, e isso fez com que muitos estudantes migrassem da rede pública para a rede privada ou abandonassem a escola. A gente tinha aproximadamente 15% de insucesso. Os estudantes ou ficavam reprovados ou abandonavam. Então, isso provocava uma distorção idade-série muito grande. Então, com essa reorganização dessa política, de pactuar com o sindicato, que tem um papel importante no processo de valorização e de luta, né, por mais melhorias, tanto da condição da valorização do profissional da educação, e eu destaco os professores, mas principalmente por manter, né, aquilo que o Magistério da Educação de Fortaleza, o nosso plano de cargos de carreira, tem de benefício para o professor. E várias outras políticas, né, associadas de material estruturado, de expansão da rede física com construção de novas escolas, a criação da escola em tempo integral, a ampliação de jornada, a garantia, né, dos 200 dias letivos e da carga horária com qualidade para os estudantes. Então, a política foi reestruturada e a gente vem conseguindo manter. E o nosso desejo é que seja uma política pública, né, de município, visto que tanto os gestores como os professores, eles abraçaram, né, e agora vão demandar de quem chegue por melhores, não é, espaços e também de continuidade, por exemplo, da educação infantil, que é algo que a família já cobra, né? O estigma da escola pública, me corrija, quando há estigma, é em relação à greve, né? As pessoas dizem, vive em greve, enfim. Minha pergunta para a senhora é bem objetiva. O Roberto da Mata, antropólogo, ele costuma dizer que o professor não devia fazer greve. Diante de um questionamento, ele tinha que dar uma aula ainda melhor para mostrar o quão importante ele é. Minha pergunta para a senhora em relação a hoje, qual a relação que vocês têm com o sindicato, qual a relação estabelecida, como é que a senhora enxerga o direito de greve do professor? O direito de greve é constitucional, né? Se não há um poder executivo que está indo de encontro, né, com o anseio dos trabalhadores, precisa do diálogo. E quando esse diálogo ocorre, a gente consegue construir avanços, e é isso que Fortaleza vem fazendo. Nós conversamos diariamente com o sindicato, a gente elege prioridades, é muito aberto, a gente mostra as condições financeiras. A educação tem um percentual garantido, né, constitucionalmente de recursos para a educação, que é 20% de tudo que o município arrecada, né, de receitas próprias. Temos um fundo nacional, que é o Fundeb, que se tornou permanente, felizmente, né? E a gente busca evoluir nesse processo. Então, a gente senta na mesa, né, com o sindicato, que é muito forte, de muita luta aqui em Fortaleza, tem uma presença forte que tem feito a gente avançar olhando para os limites do financiamento. Então, a gente tem melhorado muito, qualificamos, digamos assim, todo esse processo de atendimento da pauta. Existe uma agenda anual, né, de luta, e a gente busca dialogar e sermos transparentes. E nisso a gente elege prioridades e temos conseguido avançar. Então, eu diria que o diálogo para prefeitos, secretários, né, é o caminho para a gente construir. Estamos há quase 11 anos, né, aproximadamente faz 12, né, que a gente não teve greves mais que atrapalhassem o calendário letivo. Tem paralisações ali pontuais, sempre ali no início para negociar a garantia do piso, que é importante. Eu sou professora, então eu também é a minha luta. A senhora, né? Do Estado, né? Sou professora da rede estadual, exatamente. Então, tudo isso vem sendo possível quando nós estamos com objetivos comuns, que é professor valorizado, implica, né, em melhor aprendizado para os nossos estudantes. Normalmente, o discurso principal das entidades sindicais é vencimento, é com relação ao que o professor vai receber. Nós sabemos que só aumentar salário não resolve. Se assim fosse, a polícia era melhor porque teve aumento,
o professor seria melhor porque teve aumento. Como é que vocês trabalham o estímulo, a motivação, a formação, a meritocracia, uma palavra tão satanizada, mas tão importante? É exatamente, Jocélio, aí que a gente vem evoluindo. A gente tem discutido a política como um todo com o sindicato, nas suas dimensões da infraestrutura. Então, a gente pactuou reformas de escola, não paralisamos as aulas, exceto em momentos ali muito fortes, mas a gente já, só com o prefeito Sato, a gente já passou de 20 unidades requalificadas, que são prédios muito antigos, que faziam 60 anos, 40 anos, que não passavam por uma grande reforma. A gente tem mudado a cara das nossas escolas, com quase 40 que a gente fez ainda com o Roberto. E a evolução, né, de prédios escolares também, com novas estruturas mais modernas, mais fáceis. Isso né, muda muita coisa quando o prédio é novo, muda né? total. A gente precisa de prédios de boa qualidade. A relação é muito parecida com o salário. Não é um prédio bonito Sim. que vai ter a garantia da aprendizagem. Existe um clima que precisa ser construído. E esse clima envolve o salário, envolve o prédio, mas principalmente uma equipe motivada. E a gente precisa olhar para a valorização, para a formação, fazer um trabalho para também a família participar com os professores, com a gestão escolar. A liderança da gestão para apoiar o trabalho do professor é muito importante. A secretária estar presente no processo. Aqui a gente tem 6 regionais da educação, que eu poderia chamar de 6 subsecretarias, né? 6 secretarias regionais. Eles estão mais perto da escola, também são professores. Deixando né, claro para o rede. público que a regional da educação não tem nada a ver com a regional da prefeitura, que envolve os bairros. É uma outra rede divisão. independente. A prefeitura tem 12 regionais administrativas, nós temos 6 regionais da educação, que nós denominamos de distritos da educação. E eles coordenam as escolas que estão na sua área de jurisdição. Cada distrito tem 2 regionais. Então, essa pactuação, família e escola, com os professores, com os profissionais também, desde o porteiro, profissional de transporte escolar, todos somos educadores. Então, esse clima é que tem possibilitado todos esses avanços que a gente tem conquistado aqui em Fortaleza, observando que os direitos, né, precisam ser garantidos, uma boa estrutura, material didático estruturado, a formação, a avaliação. A gente tem um processo também, como eu disse, né, de avaliação do aprendizado. A mediação também de conflitos é muito importante. A gente vive em territórios vulneráveis, né, que sempre tem necessidade. Uma equipe também de psicólogo que cuida também da saúde mental tem sido algo também importante. Olhar também para a inclusão, para a diversidade. Então, tudo isso é que constrói, né, um clima de aprendizado. Tá. A qualidade do ensino de uma escola, ela pode variar, secretária, em relação a outra, conforme a gestão daquele diretor? Como é que vocês medem isso? Porque a rigor o conteúdo é o mesmo, né? Mas a forma como um gestor conduz deve ser determinante, né? Com certeza. E também, assim, o que é que nós aprendemos com o Ceará? Equidade é uma palavra hoje também que a gente busca para reduzir as desigualdades, para promover, né, a igualdade, mas ela tem que passar pelo conceito de equidade, que é você identificar, e aí é onde vem uma gestão estruturada. É você ser uma gestão presente que lhe mostra onde você precisa dar mais apoio. Então, esse é o espírito da gente ter ampliado a jornada escolar para 7 horas, 4 mais 3, né, no contraturno escolar, ter a escola de tempo integral, e aí por isso que elas estão nas áreas mais vulneráveis. Essa jornada assim primeira não é em creche. tempo integral, 7 horas não é, não É caracteriza. também, só que Tá. não acontece na mesma escola com currículo integral. Tá. E é uns conceitos diferenciados na educação. Quando o currículo é integralizado, ele acontece na escola de tempo integral e, no nosso caso, na creche, Tá. na educação infantil. Então, os estudantes têm um currículo integrado. A ampliação de jornada também é tempo integral, mas ela pode acontecer dentro da escola ou fora. E a gente completa essa carga horária com oficinas, também de português e matemática, mas, por exemplo, na Rede Cuca, os meninos fazendo esporte, arte, cinema, também nos clubes sociais como ABB, BNB, também na nossa escola com música, com arte, na escola Areninha, que a gente tem próximo à Areninha fazendo esporte. Então, a gente tem a ampliação de jornada, mas também a gente tem a escola de tempo integral. Então, tudo isso a gente vai fazendo
essas evoluções olhando para quem necessita mais. E aí a gente consegue dar mais apoio para onde precisa. E hoje a gente consegue que todas as escolas já tenham um nível muito aproximado de ensino. Nossa proficiência, que é onde a gente vai olhar, né? Se ela está na área periférica, ou se ela está numa área mais de centro, né? É aí onde a gente atua com mais insumos, com uma formação mais localizada, com a gestão, para a gente poder garantir o crescimento da rede de ensino, que é tão desafiadora aqui em Fortaleza pela sua grandeza. Hoje nós temos 625 unidades de ensino, temos quase mais de 11 mil profissionais do magistério e somados todos são mais de 20 mil. Então, é uma rede potente em todos os aspectos. Uhum. Assim, a gente estava falando aqui de territórios vulneráveis, a senhora mencionou. Quando eu falo em território vulnerável, claro que eu lembro das facções criminosas, da vida real que acontece e que nos impõe uma preocupação extrema, sobretudo com a periferia, mas não que isso seja limitado à periferia. Como é que a prefeitura lida hoje, secretária, com a ameaça das facções, com os territórios que são paralelos à divisão que a senhora faz na sua secretaria, por exemplo? O poder da educação é transformador. E a gente consegue, na grande, imensa maioria dos territórios, nós não temos essa dificuldade. É muito pontual a ausência das crianças, por algum motivo ou outro, a menos naquele momento ali que está em muito confronto, que a gente precisa realmente ter uma presença da guarda e a gente tem uma política de segurança escolar muito fortalecida. Nós temos dentro da nossa secretaria uma célula de segurança escolar que é gerenciada por uma guarda municipal. Nós temos dentro da guarda municipal uma corporação, que é a Inspetoria de Segurança Escolar, que está ali 24 horas, com viaturas, com profissionais presentes do ponto de vista da mediação. A comunidade ela respeita a nossa guarda municipal, ela entra em todos os territórios. E a gente tem um programa de vídeo monitoramento que já vamos anunciar uma evolução maior com controle de acesso. Mas hoje nós temos uma central de vídeo monitoramento com segurança, com a Guarda Municipal monitorando 24 horas as nossas unidades de ensino, para proteger justamente de agressão ao patrimônio, nessa questão do ir e vir, né? Então, a gente não tem, assim, ao longo de todo o ano, problemas muito sérios nesse sentido. Nossas escolas são muito dentro das comunidades, especialmente as de educação infantil. Tá. Então, a gente tem muito pouco esse processo. A gente consegue convergir, todos concordam, né, que as crianças, os jovens, têm o direito de ir e vir na escola. A senhora tem uma característica que é ser uma secretária que foi professora, que sabe o que é uma sala de aula. A senhora não é um burocrata, né? Não, sem demérito para o burocrata, eles são importantes, mas a senhora tem a experiência da sala de aula. A pauta da educação pública recentemente no Brasil teve São Paulo como destaque por conta de uma decisão do governo de substituir o livro por um equipamento eletrônico, né? A sua opinião sobre isso? Em que medida a gente tá, por assim dizer, hermético demais em relação à tecnologia ou concessivo demais versus a essência do ensino, que é o professor, a interação, a empatia dele também? Nosso princípio na educação, e como sou professora, né, eu defendo sempre que a gente precisa conviver com os avanços. Eu sou muito contra essa coisa de uma coisa ou outra. A gente há de construir caminhos. Na etapa que nós estamos, no caso da educação municipal, que é educação infantil e ensino fundamental, nós somos a favor ainda que tem que ter a escola presencial, precisa da mediação do professor, precisa de materiais bons, materiais de qualidade. Livro na mão? Livro físico. na mão, mais da inclusão digital. Tá. E Fortaleza vem avançando também nesse aspecto. Hoje nós temos inclusão digital no currículo. Todos os nossos estudantes do 5º ao 9º ano estão com tablet, mas os meninos gostam muito do tablet para lazer. Eu acho que é isso que o relatório da Unesco chamou a atenção da gente. Não para substituir, porque a gente tem que levar em conta o tempo que eles vão ficar à disposição. Na educação infantil, nós temos uma política muito forte de sermos comedidos, né, prudentes com a exposição à tela, apesar de a gente já ter a sala de inovação na educação infantil, mas tudo isso com uma orientação pedagógica.
jamais acabar o livro para substituir pelo tablet. E a gente está fazendo isso, é tanto que quando fomos demandados pela pauta que realmente circulou aí por algumas semanas, nós dissemos isso. A gente tem 200 salas de inovação, a gente tem alguns conteúdos digitais que os jovens, né, nesse caso, ainda os pré-adolescentes, né, do 5º ao 9º ano, mas para eles utilizarem junto com o professor como livro, ainda não é tempo. Nós entendemos assim. A gente tem programação no 3º ao 5º ano como componente curricular, nós temos robótica do 3º ao 5º ano com material didático, mas também com a plataforma. Mas tudo isso promovendo a inclusão. A gente realiza festival, eles desenvolvem aplicativos. Então, a gente está trazendo isso como um potencial de motivar os jovens a ter uma escola realmente do século XXI, né? Mas não uma coisa substituindo a outra. Os livros ainda são necessários, principalmente as nossas bibliotecas, para o incentivo à leitura. Claro, tudo bem fazer a leitura também no tablet, mas com alguns objetivos pedagógicos. Em que medida há diálogo, há conexão entre a política da educação de Fortaleza com a política do Estado, secretária? Nós aderimos, né, como eu falei, o Ceará, na educação, o partido é a educação. Então, nós temos todo o leque, né, digamos assim, o menu, né, de oportunidades do programa de aprendizagem na idade certa, né? Inclusive agora o PAIC integral. A gente tem a formação, a gente tem o material estruturado, que a gente também aplica, só que nós, pela dimensão que nós temos, o que vem do Estado não é suficiente. Não tem uma política customizada para a capital, é algo que a gente vem dialogando e conversando. Então, Fortaleza tem uma estrutura própria de avaliação, como eu falei, a gente aplica no 1º e 2º ano avaliações mensais, não é? Para que a gente possa estar apoiando os professores no processo de intervenção, e nós temos 3 avaliações ao longo do ano, do 3º ao 9º ano. Nós temos uma rede de formadores bem mais ampla do que o que o Estado oferece. O nosso tempo integral também a gente começou vai fazer 10 anos agora, em 2024, né? Então, assim, a gente não depende do Estado, digamos assim. A gente já tem uma condição, temos outras parcerias, né, também, mas a gente segue na mesma linha, não é, de educação, nos mesmos princípios, né, educacionais, temos a mesma base de diretrizes curriculares, né? Então a gente caminha junto no que esperamos, né, para a educação do Ceará. A gente segue a mesma matriz, né, curricular. O SPAES, a gente participa também efetivamente, porque temos também a distribuição cota-parte do ICMS, como falei, né? Então, a gente adere a todas as políticas. Ocorre que, muitas vezes, não é na medida que nós necessitamos, e por isso que a gente tem que estar com um plus a mais para avançar o tanto que nós já avançamos. O tempo está acabando, mas queria rapidamente que eu respondesse o seguinte: o papel de vocês é fundamental numa cidade tão grande que depende tanto da rede pública. Esse garoto tem que ter sonho, tem que pensar grande, ele não pode desistir dele próprio. Eu imagino que o trabalho de vocês seja fundamental para tudo nessa cidade, para a segurança, para a qualidade de vida, para a consciência ambiental. Como é que a educação hoje em Fortaleza, eu sei que é complexo, mas a senhora teria que responder rápido, como é que a educação em Fortaleza hoje se preocupa com essa formação múltipla desse garoto que está lá no subúrbio, mas que tem que acreditar que ele pode sim, por exemplo, estudar no ITA, que vai ter um campus aqui? A gente tem nossa política, ela é justamente para isso, para construir referências positivas para os nossos estudantes. Então, o projeto de vida, o protagonismo são 2 áreas que a gente tem colocado como disciplina no currículo, e nós já estamos colhendo esses frutos. Nossa escola de tempo integral faz 10 anos no próximo ano, e nós temos estudantes que foi da nossa escola de tempo integral, que foi para a escola de tempo integral do Estado, os 3 anos do ensino médio, e hoje é estudante de medicina da Universidade Estadual do Ceará. Então, é justamente essa escola dos sonhos que a gente tem construído, para eles conseguirem chegar onde eles quiserem, na universidade pública, no ensino técnico, por exemplo. A gente tem um direcionamento para o Instituto Federal, e a gente tem também um incentivo da Prefeitura para que eles participem em Olimpíadas, em campeonatos que sejam em nível nacional, e até
fora do Brasil, como nós vamos já lançar os estudantes também indo para participar de projetos fora do Brasil. Então, hoje, a nossa escola pública, ela consegue inspirar e construir referências entre eles mesmos, de que eles conseguem competir em nível de igualdade, né, com outros de origens sociais ou de raça, em outros contextos. Secretária, muito obrigado. Boa sorte para a senhora na sua gestão. Obrigada. E chegamos ao final de mais um programa do Anuário do Ceará. Você pode acompanhar o anuário na edição impressa, 680 páginas em 14 capítulos, ou ainda entrar no site do anuário, anuariodoceará.com.br. Você pode seguir o anuário nas redes sociais. No Twitter é Anuário do CE ou Anuário Doce. No Instagram, Anuário do Ceará. Você pode também rever esse programa no YouTube da Fundação Demócrito Rocha. Até lá!